Capítulo 117. Velho Diabo. Velho Tigre. Vendo ambos Diabo Negro e Tigre Negro sendo decapitados instantaneamente, toda a coragem do demônio negro dissipou-se, e ele quase vomitou sangue no lugar. Todos os mercenários demônios negros estavam ainda mais enraizados no lugar, e não se atreviam a acreditar que os três poderosos vice-capitães com o poder do profundo domínio verdadeiro morreriam instantaneamente nas mãos de um jovem de 16 anos de idade. Não há necessidade para estar tão triste, vocês se encontrarão brevemente. Yun-Che inclinou seu corpo para o lado e sorriu friamente para o demônio negro. De repente, ele ergueu a espada Alma de Tigre e uma língua de chamas com 1 metro de comprimento varreu na direção do demônio negro bem longe. Seu bastardo! Eu quero que você pague com o seu sangue, eu irei desmembrar você em 1000 pedaços. A raiva do demônio negro disparou. Com um balanço de sua marreta garra de lobo, ele dispersou a língua de chama antes de pular alto no ar para esmagar na direção de Yun-Che com um ataque pulando. Yun-Che também pulou, ambas suas mãos agarraram firmemente a espada Alma de Tigre, e colidiu com o demônio negro no meio do ar. Tinido. Faíscas voaram em todas as direções. Ambos seus corpos tremeram violentamente ao mesmo tempo antes de serem arremessados para trás. Quando Yun-Che aterrissou, seu corpo varreu levemente, mas ele ficou firme logo depois. Quando o demônio negro aterrissou, ele recuou 5 ou 6 passos em sucessão antes de ser capaz de estabilizar seu equilíbrio. Um buraco de 1 dedo de profundidade apareceu na marreta garras de lobo em sua mão. Depois de encontrar Yun-Che frente a frente e trocarem golpes, o demônio negro finalmente entendeu o porquê o Diabo Negro, Tigre Negro, e o Lobo Negro tinham sido facilmente executados por Yun-Che um após o outro. Foi porque mesmo ele ficou em uma posição desvantajosa nessa colisão de pura profunda energia. Os globos aquilars do demônio negro entraram em um turbilhão, seu rosto cheio de descrença. Impossível. Definitivamente impossível. Ele claramente tem apenas a profunda força do 10º nível do domínio profundo nascente, ao passo que eu estou no 3º nível do domínio profundo verdadeiro. Como pode a intensidade de sua profunda energia ser mais forte que a minha? Isso é impossível, absolutamente impossível. Porém, mesmo se ele estava relutante, a verdade estava bem diante de seus olhos. O nível da profunda força do oponente era claramente inferior à dele, e ainda a intensidade de sua profunda energia era mesmo assim, bem mais superior que a dele. Em adição, a arma do oponente também possuía uma grande vantagem. Depois de tudo, sua marreta garra de lobo era um profundo artefato verdadeiro e também estimulava sua profunda energia durante a batalha. Para seu oponente atualmente criar um buraco tão grande com apenas um golpe, era extremamente provável que a marreta se dividiria ao meio se ele fosse resistir mais alguns golpes. Parece que você também não é mais que isso. Yun-Che disse sarcasticamente enquanto ele erguia sua mão para golpear de volta da espada Alma de Tigre. Pirralho, não fique convencido tão rápido, esse papai meramente pegou leve com você agora. Você é um praticante lixo do domínio profundo nascente, como você pode ser o oponente de eu, demônio negro A. Golpe Tempestade. Demônio Negro tinha se associado com o mundo de fora por várias décadas, mas porque ele não pertencia a nenhuma seita, o Demônio Negro naturalmente não podia aprender nenhuma profunda técnica de alto grau. Porém, ele tinha aprendido bastante dessas profundas técnicas de baixo grau que podiam serem compradas em qualquer lugar. Ele se aproximou de Yun-Che e repentinamente girou rapidamente, instigando uma formidável tempestade de profunda energia enquanto agitava sua marreta garra de lobo. Yun-Che caiu levemente para trás e rapidamente usou a espada Alma de Tigre para bloquear todos os ataques do demônio negro. Toda vez que a espada Alma de Tigre colidia com a marreta garra de lobo, isso gerava um som quebradiço tinindo e preenchia o céu com faíscas. Depois de aproximadamente 30 golpes sucessivos, Yun-Che voou para trás, e caiu aproximadamente a 1 dúzia de metros. Os ataques do demônio negro também pararam nesse momento, ele rugiu loucamente enquanto apontava para Yun-Che, o que vocês caras estão parados ai?
Vão e matem ele para mim. Quem quer que mate ele se tornará o vice-capitão. Os mercenários demônios negros ainda continuavam num estado de estupor depois das mortes de todos os 3 vice-capitães e não podiam reagir completamente. Mas ouvindo o alto rugido do demônio negro nesse momento, foi como se eles tivessem acordado de um sonho. Eles repentinamente se apressaram e cercaram Yunchi de todos os lados. Irmão Sênior, se proteja cuidadosamente. Yunchi não ousava ser descuidado na frente do cerco de 70 para 80 mercenários demônios negros do domínio profundo nascente. Sob tais circunstâncias, ele não podia mais tomar conta de Lanchoeru. Entretanto, com a habilidade de Lanchoeru, ela ainda poderia enfrentar inimigos do domínio profundo nascente, mesmo com seu corpo fraco, por um curto período de tempo sem nenhum risco. Morra! Aproximadamente uma dúzia de mercenários demônios negros se aproximavam com uma formação simples e saltaram na direção de Yunchi ao mesmo tempo. Yunchi não os evitou, mas revelou um sorriso frio pelo canto de suas bocas. Enquanto ele recebeu seus ataques com uma varrida, uma língua gigantesca de chama flutuou causando a espada alma de tigre aparentemente crescer para em torno de 2 metros de comprimento. Quando a língua de chama atingiu a primeira pessoa, o impacto quebrou seu pescoço antes de continuar varrendo na direção do segundo, terceiro e quarto sem nenhuma diminuição em poder. Quando enfrentando tantos inimigos, era considerado um tabu atacar todo mundo ao menos que alguém tivesse um poder absolutamente dominante, por causa que o poder do ataque espalharia substancialmente. Ao invés disso, uma pessoa deveria focar seu poder em uma direção para diminuir a pressão em si mesmo. Contudo, o que Yunchi escolheu fazer foi varrer horizontalmente com sua profunda energia de fogo. De frente para todos esses inimigos do domínio profundo nascente, sua profunda força não era considerada dominante, mas sua arma era um profundo artefato da terra que podia cortar facilmente através da profunda energia protetora do domínio profundo nascente. As chamas que ele liberou eram chamas da Fênix, que estavam sob o controle do poder do deus maligno. Em adição à pressão absoluta de sua profunda arte e arma, sua profunda força superior permitiu sua varrida horizontal a se tornar uma genuína varrida horizontal que não era nem um pouco forçada. 7 ou 8 do grupo de aproximadamente uma dúzia que estavam cercando ele foram diretamente varridos para longe com golpe de Yunchi. Um som de vento se aproximou de trás e um machado muito pesado veio balançando na direção de seu pescoço. Sem nem mesmo se virar, ele formou um punho com sua mão esquerda e esmagou no vento. O mercenário demônio negro que tentou atacar sorrateiramente Yunchi de repente, teve seus ossos do peito despedaçados, e vomitava sangue enquanto voava para bem longe. Morra! Para esses mercenários demônios negros, Yunchi não tinha traço de pena ou piedade. Com um salto, ele evitou os ataques dos 3 mercenários demônios negro e pisou na parte de trás do mercenário demônio negro, abrindo um buraco em seu peito. Emprestando o poder do recuo, seu corpo foi arremessado bem longe, varrendo 3 pessoas com a língua de chamas bem alta no céu. Quando ele aterrissou, outros 3 foram mandados voando com um ataque. Mais e mais mercenários demônios negros começaram a atacar de todos os lados, cercando Yunchi na multidão como uma onda de maré. Yunchi permaneceu calmo e coletado, usando a sombra quebrada do deus estelar, ele trançava através da multidão como um andorinhão dentro de uma tempestade. Onde quer que a espada alma de tigre aterrissava, armas se quebrariam e pessoas morreriam com somente um golpe. Contra a espada alma de tigre, a profunda energia de defesa desses praticantes do domínio profundo nascente não eram muito diferentes do que um fino pedaço de papel. Não muito tempo depois, o corpo de Yunchi tinha ficado salpicado de manchas grandes de sangue. Entretanto, ele não percebeu nada disso. Ele simplesmente tinha matado muitas pessoas em sua vida. Para ele, matar era tão comum quanto uma colheita de trigo, isso era incapaz de incitar a mínima ondulação em seu coração. Demônio negro, que estava bem longe, queria tirar vantagem desse momento onde Yunchi estava cercado e executar um ataque sorrateiro para terminar as coisas de uma vez por todas.
Mas olhando para seu corpo encharcado de sangue e assistindo ele cortar as ondas de mercenários negros como trigo, um profundo calafrio começou a fluir em seu coração. Ele claramente era um garoto, e ainda ele matava rápido e limpo, sem nenhum traço de hesitação ou relutância. Além do mais, seus olhos e expressão quando matava era apenas muito tranquilo, tão tranquilo que nem parecia como se ele estava matando pessoas. Ele, também tinha matado um número bastante grande de pessoas nessa vida, no mínimo 80 se não 100. Porém, ele definitivamente não ficaria calmo daquela maneira quando matava pessoas. Ele estava somente do domínio profundo nascente, e ainda tinha um poder tão aterrorizante. Essas línguas de chamas chocantes, aquela espada terrível que concedia a morte a quem quer que ela tocasse. O coração do demônio negro começou a bater mais rápido e mais rápido. O pensamento de atacar Yunchi de surpresa desapareceu rapidamente e um medo crescente começou a ser gerado fundo no interior de seu coração. Seus passos começaram a se encolher antes dele virar seu corpo e fugir descontroladamente. Tentando correr. Suas ações estavam todas nos olhos de Yunchi. O olhar de Yunchi obscureceu enquanto ele varreu a espada alma de tigre, forçando todos os mercenários demônios negro em sua volta para longe antes de chutar o chão para saltar 30 metros no céu. Seu corpo começou a queimar com chamas enquanto seu olhar travou no demônio negro. Dança empírica da asa da fênix. As chamas no corpo de Yunchi queimaram freneticamente e duas asas de chamas se abriram em suas costas. Toda a sua pessoa disparou para baixo. Bem de longe, era como se miniaturas de fênix desciam do céu, aquilo também carregou um fraco grito da fênix junto. Dança empírica da asa da fênix, a técnica de fogo da fênix registrada no 5º estágio do mundo lírico da fênix. Quando mobilizado, asas de chamas subiriam das costas de uma pessoa e se apressariam ao inimigo em um assalto audaz e poderoso, para então desencadear uma explosão de chamas de grande escala. Originalmente, para suportar utilizar essa técnica, era necessário para uma pessoa ter a força do fogo da fênix no 5º estágio, mas sua profunda entrada tinha sido atravessada sob a habilidade de compreensão extremamente alta de Yunchi e o poder possuído pela semente de fogo do deus maligno. Ele tinha misturado o poder de seu fogo da fênix com o poder de fogo do deus maligno para incitar essa ação. A pressão feroz e a temperatura ardente do céu fizeram o demônio negro olhar para trás subconscientemente, mas mesmo se ele tivesse detectado mais cedo, era fundamentalmente impossível para ele evitar a descida poderosa da dança empírica da asa da fênix. Um alto boom ressoou através do horizonte. No chão seco, numerosas rachaduras se espalharam rapidamente como teias de aranhas, mas elas eram imediatamente envelopadas por chamas queimando loucamente. Dentro do campo de chamas, uma figura preta disparou, jorrando uma grande quantidade de sangue fresco antes de cair no chão como um saco desgastado descartado, e ergueu uma nuvem de poeira. Cada mercenário demônio negro congelou em seus caminhos. Com seus olhos totalmente abertos, eles olhavam em horror para a figura preta se contorcendo atrás das chamas. Lanchoeiro também estava lá pálida, sua pequena mão cobria sua boca enquanto seu olhar ficou nublado e cheio de espanto. Yunchi caminhou lentamente para a frente do demônio negro. Ele olhou para o corpo que estava alastrado no chão e incapaz de se levantar, com uma fria indiferença. Uma grande quantidade de energia era consumida toda vez que a dança empírica da fênix era liberada, e essa foi a segunda vez que ele tinha usado hoje, em adição a abrir o profundo portão do deus maligno por bastante tempo, seu corpo tinha começado a enfraquecer severamente. Porém, o efeito desse golpe foi fácil e claro de se ver. Durante o impacto anterior, ele claramente tinha ouvido o som dos ossos da coluna vertebral do demônio negro se quebrarem. Com seus ossos da coluna vertebral quebrados, o demônio negro podia ser considerado como completamente aleijado. Mesmo se ele fosse sobreviver desse ferimento, ele ainda assim seria capaz somente de passar o resto de sua vida paralisado. Poupe-me! Poupe-me! Eu não quero morrer ainda. Depois de sentir Yunchi se aproximando, o demônio negro implorou dolorosamente por perdão.
Era um instinto humano de valorizar a própria vida, sem mencionar um puro vilão como ele, que não tinha aproveitado o suficiente dessa vida mesmo depois de passar metade de sua vida sendo livre e sem restrições. Yuntche se agachou e respondeu friamente enquanto ele removia o anel espacial amarelo de sua mão: já não há valor em sua existência. Quando sua voz enfraqueceu, Yuntche quebrou o pescoço do demônio negro com sua palma. Com um estalo, o pescoço do demônio negro fraturou diretamente enquanto seus olhos saltaram para fora. Ele nunca mais fez outro som ou respirou novamente.